Fala, meus amigos, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, quase não saiu. Que dia que nós estamos, né? Iniciando a última semana completa do mês. Eu estou começando essa análise de fechamento do pregão mais cedo, porque hoje vai ter aqui uma dedetização do escritório, então tem que desocupar mais cedo aqui o escritório. E aí, acho que a gente precisa fazer uma dedetização na nossa bolsa, hein? Ou melhor, enfim, onde é que você acha que a gente precisa fazer uma dedetização? Dar uma limpada aí geral, matar o que não é bom. Enfim, estamos num momento aí realmente ruim aqui para a nossa bolsa. Vamos lá, vou falar mais a respeito não só do Ibovespa, atender pedidos de análise de vocês, que deixaram registrado na última análise de fechamento do pregão, e falar aqui dos ativos que a gente mantém fixos, os destaques de alta e de baixa do pregão de hoje. Enfim, vou tratar aqui o mais breve possível dessa análise de fechamento com vocês e espero ser útil de alguma forma em termos de aprendizado ou em termos de leitura do mercado aqui com todos. Deixe seu like, seu joinha se for útil para você. Começando com o Ibov, queda aí de 0,63%, segue no seu movimento de baixa, em 3 pregões, detonando o que levou aqui que subir, foram uns 10 pregões aqui, ó, daqui para cá, na verdade 9 pregões, né, que não conta com esse aqui, 9 pregões, contando com a mínima lá, 9 pregões, e em 3 perdeu tudo que subiu em 9. Logo, mostrando força por parte dos vendedores, caminho mais provável do Ibov quebrar a estrutura de alta do gráfico semanal, que está em 123,073. Eu comentei no radar da semana qual era o viés da semana, ou seja, pelo menos a expectativa está sendo confirmada em termos de probabilidade de a gente ter o início de semana um pouco mais negativo, podendo ter uma recuperação mais ali do meio para frente nesta semana. Vamos ver se isso acontece, mas por enquanto sem sinal de alta. O primeiro sinal de alta é quebrar a sequência de máximas descendentes do Ibovespa, que está dentro de uma tendência de baixa de curto prazo aí. Seguindo para a gente falar do mini índice no pregão de hoje, está aqui na mínima, gráfico 60 minutos. Olha como o mercado está forte para baixo. Ele cai, ó a característica, ó, ele cai, ele corrige lateralmente pouco e ele volta a cair. Ele tenta subir e já volta a cair. Corrige lateralmente, isso aqui tudo um processo de correção, e acelera de novo o movimento de baixa. Nem chega a testar a média móvel exponencial de 10 períodos. Daqui para cá a gente já está com 28 candles. Então, assim, olhando para o próximo pregão, se abrir caindo e proporcionar algum sinal de quebra da sequência de máximas descendentes, vai aumentar bastante a probabilidade de buscar a média, o que apoiaria um pouco mais a operação de compra de fundo ascendente, preferencialmente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Mas precisa gerar esse sinalzinho de alta no gráfico 60 ou mesmo no gráfico de 30 minutos para apoiar um pouco mais compra aí, tentando pegar um repique de alta até a média móvel exponencial de 10 períodos. Abriu caindo ou abriu lateralizando, fica aqui enrolada, ideal é monitorar justamente uma sinalização de perda de força ou um pivô de baixo, como aconteceu aqui, ó, que reforça olhar mais para venda. Pode até usar um gráfico de menor velocidade como um gráfico de 1 ou de 2 minutos para encontrar ali aqueles recursos com topo descendente preferencialmente em cima da média. Mas o ideal é ter alguma correção dessa queda aqui, que a gente está vendo aqui agora, para focar de novo em venda com a melhor relação risco-retorno. Observe que justamente depois de um processo um pouco mais lateral ou de uma correção um pouco maior no tempo, entra um movimento mais relevante a favor da tendência. Então o ideal é isso acontecer também. Olhando aqui para o dólar que conseguiu confirmar o sinal de alta já da sexta, que maior probabilidade é de vir fazer uma nova máxima histórica, de superar os 6.138 pontos, está próximo disso acontecer, segue aí apoiando mais a operação de compra também. Aqui deu uma patinada, gráfico 60 minutos, no pregão de hoje abriu meio travado, mas observe a média, ó, acima da de menor periodicidade, e seguindo, se apoiando em cima da média, enfim, sinalizações de alta no gráfico de menor velocidade, gráfico de 5 ou 10 minutos que até era preferencialmente acima dessa região aqui, ó, dos 6.073,5 que eu comentei na sexta-feira, geraria mais buscar a oportunidade de compra, né, que seria acima dessa região aqui, seria o mais interessante. 6.073 está até um pouco abaixo, né? Aqui teve sinal de alta mais aqui nessa região, era uma das primeiras alternativas, mas a região que mais mostrou força por parte dos compradores foi essa região aqui, ó, onde gerou um primeiro sinal de alta, não deu tanto, depois volta aqui para esse suporte para gerar um novo sinal de alta e aí sim começar a andar bastante o movimento aí de subida a favor da tendência de alta do dólar no curto prazo e também no gráfico intraday.
segue apoiando para o próximo pregão operações de compra, principalmente em correções que não gerem sinal de baixa no gráfico de 60 minutos, não quebrar a sequência de mínimas ascendentes. O ideal é que tenha correção no gráfico de 10 minutos, ó. Correção que venha gerar um sinal de alta em cima de nível de suporte, seja da média, ou ficar mais tempo de forma lateral para gerar um pivô de alta, mas eu olharia mais para fundo ascendente após algum processo de correção desse último movimento de subida aqui, ó, pegando até um Fibonacci, ó, que aí, depois que fechar o pregão, dá para olhar melhor quais seriam esses níveis em termos de buscar oportunidade de compra em níveis de suporte, preferencialmente. Para venda, ideal aguardar algum sinal de baixa, um gráfico 60 ou de 30 minutos, para apoiar um pouquinho venda de topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5. Petrobras, pregão de hoje, queda de 0,47%. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise, agradeço demais. Petrobras caindo aqui 0,47% nesse momento, lembrando, estou fazendo uma análise um pouco mais cedo hoje, e apontando para poder perder a mínima da semana passada, que traria ali um indício de correção pelo semanal da sua atual tendência de alta em todos os prazos operacionais. Lembrando, para mudar a tendência de alta do gráfico diário, a ação tem que voltar para baixo desse nível aqui, localizado em 37,47. Desculpa. Se no próximo pregão ela conseguir superar a máxima de hoje, seria uma alternativa de arriscar uma compra. Fez 3 candles aqui forte de alta apenas na zona de resistência, fechou abaixo da média, e se voltar para cima dessa média aqui, gerando sinal de fundo, é uma alternativa de arriscar uma compra tecnicamente falando. Estaria de acordo, sinal de alta a favor da tendência, não necessariamente que vai dar certo, mas é uma das alternativas de possível entrada de curto prazo para a ação. Vale 3, pregão de hoje, apresentando aqui uma leve queda de 0,3%, lembrando que a ação está dentro da tendência de baixa, retomou bastante tendência de baixa aqui nessa perda, nessa região, segue em cima aqui de buscar níveis de suporte mais baixos. Deixa eu só verificar aqui a questão do ajuste, tá com ajuste. Primeira região de suporte é o que ela está batendo, uma região ali na faixa dos R$ 55,60, abaixo disso, pegando o gráfico semanal, a gente já vai olhar um pouquinho mais para a região dos R$ 54,80, e depois, lá embaixo, outro nível de preço aqui na faixa dos 53,60 até a mínima em 52,73. Segue apontando para baixo, sem sinal de alta, apoiando mais buscar a operação de venda se proporcionar topo descendente, seja no gráfico diário ou no gráfico de 120 minutos. Falando de operações de curto prazo, de curtíssimo prazo. Operações em abertas ZTC3, seguimos na posição de venda em EZTC, caindo aqui 0,44 nesse momento. Petro já comentei que a gente segue aí, não chega como falei de Petro, mas não comentei, a gente segue comprado em Petro, verificando ali, não tem mudança de stop, nem objetivo, nenhuma alteração, aguardando aí ver se o papel gera um sinal de alta a favor da nossa posição, que se ela acelerar para baixo, ela vai acionar o stop da nossa entrada ali na Petro. E destaques do dia. Tem um destaque aqui que eu não vou colocar porque é o primeiro dia do ativo na bolsa, que é Imob 3, que tem a ver com essa queda até da Vamos 3. Mas eu vou falar do segundo destaque de alta, que é Pecar 3 com alta de 13,5%. Teve já uma alta boa lá no pregão passado. Ela consegue fazer aqui uma espécie de um W, um fundo duplo, mas o principal sinal para mim é essa superação dessa máxima aqui. É um ponto positivo porque ela quebra uma estrutura de baixo, a máxima do topo que antecede toda a queda aqui até atingir basicamente a mínima da tendência de baixo. Então, essa superação é algo positivo. Gráfico semanal está proporcionando um fundo, esse fundo é descendente ainda e está testando um nível de preço extremamente importante. Já compraria a Pecar 3 aqui? Não compraria Pecar 3 nesse nível. Aguardaria algum sinal de alta depois de alguma lateralização do diário, fundo ascendente, ou ficou aqui mais aqui em cima e depois gerou pivô de alta, possibilidade de entrada. Ou olharia para um gráfico de 120 minutos, que observe, depois de uma grande barra de alta, o ativo não fez nova máxima. É um primeiro sinal de alerta. E se voltar para baixo dessa região aqui, ó, voltou para baixo, deu uma lateralizada e gerou algum pivô de baixo no 120, eu trabalharia mais na venda desse ativo. Por quê? Porque a região que ele está testando no gráfico semanal é extremamente importante. Aqui já está dando um indício negativo, que é não dar continuidade ao grande candle de alta. Qual seria a alternativa de entrada, então, para arriscar uma compra? Que essa a movimentação não se prolongue para baixo da média e proporcione um sinal de alta aqui para arriscar alguma compra com stop mais curto e tentando pegar algo para cima em Pecar 3. Para mim seria a principal alternativa técnica
para se fazer uma entrada no ativo. E para venda, como eu já disse, se retornar para baixo dessa região aqui assim, ó, na faixa ali dos 2,50, por 2,50, e depois disso tentou subir fraco, gerou pivô de baixo ou topo descendente, eu olharia para trabalhar na venda em PK3. Vamos 3, ativo que está caindo hoje 8,26%, acelerando o movimento de queda. Tem uma separação aí, eu não cheguei a ver todos os detalhes, mas tem uma separação, uma parte aí da Vamos 3, com essa nova empresa Mob3, que é a parte automotiva lá da Vamos. Enfim, o fato é que uma está subindo 180% e essa aqui está caindo 8,63%. Agora vamos falar do gráfico mesmo, que é assim, independentemente dos motivos, o gráfico do ativo, pegando um prazo mais longo, gráfico 84 dias, quadrimestral, está para onde? Já vinha para onde? Para baixo, alinhado para baixo. Gráfico mensal, qual era a tendência do gráfico mensal? De baixo, por enquanto. Tem algum sinal de alta? Não tem. Então, apoiando para baixo, não é um ativo bom para se estar, para buscar uma compra, você está comprado, sabendo que se for para buscar compra tem um risco maior. Gráfico semanal, também é muita força para baixo. Depois de uma tentativa aqui de subida, de retomada de tendência de alta, o que o ativo fez? Afundou e perdeu isso aqui em um prazo menor do que foi a subida. E com bastante força, né? O preço se afastando bastante dos fundos anteriores. O que aconteceu na sequência? Lateralização do preço, fraqueza para subir e respeito à média. Então, caminho mais provável, geralmente, quando isso acontece, é fraqueza para subir, força para cair, é que o próximo movimento venha para perder essa mínima aqui. É isso que está acontecendo, rompimento para baixo. Uma das projeções de queda que a gente pode fazer aqui é pegar essa altura dessa congestão aqui, dessa lateralização, e projetá-la para baixo. A gente está falando lá em R$4, número redondo. 4,04 aqui a projeção de queda. Não dá para se dizer se vai lá ou não. O fato é que, enquanto estiver dentro desse contexto mais negativo e gerando sinais de baixa no prazo menor, que é o gráfico diário, apoia muito mais a operação de venda, que seria, eu vou botar aqui de volta o gráfico aqui, certo? Assim. E o que seria interessante acontecer? Vem aqui para baixo dessa região, faz ali topo descendente, preferencialmente abaixo desse patamar aqui para buscar a operação de venda, abaixo da média móvel exponencial de 10 períodos e da região ali dos R$5,15. Isso seria mais interessante você trabalhar na venda de swing trade em cima desse ativo. E para compra, se voltar acima desse patamar dos R$6 arredondando e proporcionar fundo ascendente ou pivô de alta, aí sim, focar em compra novamente em Vamos 3, falando de swing trade. Enquanto isso não acontecer, apenas focando mais em venda ou ficando de fora do papel. E Tube 4, depois do bom topo gerado aqui, bom topo assim, né, a favor da tendência, o sinal relevante de baixa, vem aqui para fazer basicamente mais um pivô de baixa na sua tendência, gráfico semanal perdendo ali o fundo que tinha sido montado, anulando esse fundo e aumentando a probabilidade de, no curto a médio prazo, essa ação caminhar para uma região de suporte mais por volta dos R$30,30. Então, um cenário mais desafiador também para compra em Tube 4. Um primeiro sinal mais relevante de reversão da atual tendência ou de trazer um cenário mais positivo com a melhor relação risco-retorno para compra seria acima dessa região aqui dos R$33,60 pelo menos. Ideal. Tá? Então, YouTube também dentro de um contexto mais negativo nesse momento. E SCAR3 é um ativo com baixa liquidez, estou atendendo, foi um pedido de um membro aqui dentro do canal, mas como é um ativo de baixa liquidez assim mais baixa para swing trade, até o gráfico é mal montado, eu vou tratar em prazo maior, falar do ativo num prazo maior. Num prazo maior, dá para perceber que essa ação veio aqui, fez essa queda forte, opa, agora sim vai montar um ombro cabeça-ombro invertido, não foi muito longe, não conseguiu confirmar essa superação dessa máxima desse candle, não foi muito longe disso, e as médias ainda alinhadas para baixo. Logo, a ação volta para baixo e começa a acelerar seu movimento de baixo. Ela está dentro no viés, então, de baixo. Pegando um gráfico até quadrimestral, dá para perceber onde ela foi bater, ó, perdeu tudo aqui, bateu em cima no nível de suporte, tentou se recuperar, mas bateu nas médias e está fazendo o quê? Está descendente. Então, não é um ativo que traz um sinal, falando de, mesmo que tenha uma liquidez mais baixa para swing trade, fica mais interessante para um prazo maior. Então, para um prazo maior, eu aguardaria pelo menos aqui um sinalzinho de alta no gráfico mensal, um fundo, para arriscar algum tipo de compra nesse papel. Enquanto isso não acontecer, vai apontando mais para baixo. E falando num ponto de suporte um pouco mais relevante para se arriscar uma compra ali,
de bater e gerar um sinal de alta, região 17,40, 50% de tudo aqui que subiu, ou região dos 15,65. Mas enfim, ativo o cenário mais desafiador aí de médio para longo prazo. Depois disso, eu vou falar aqui de BRAP4, que olhando para o gráfico diário, a ação está dentro da sua tendência de baixa, ali é muito semelhante à questão da Vale 3, gráfico mensal em cima da região aí de suporte, médias caminhando para ficar alinhadas para baixo e barras descendentes aqui, nova mínima em relação ao mês anterior. Segue dentro de um contexto também mais negativo para compra. Se você arriscar, eu quero arriscar, esse ativo é muito bom, quero alguma compra aqui contra a tendência, primeira sinalização seria superar a máxima de hoje a partir do próximo pregão, tentando pegar um movimento de subida, sabendo que o risco que você vai tomar é esse aqui, ó, o tamanho dessa barra aqui basicamente. Mas não seria o ativo que eu recomendaria compra nesse momento, dentro dos critérios de buscar operações que estejam um pouco mais alinhadas para cima, a favor da tendência de curto prazo. CPFE3, ação que vai na sua tendência também de baixa, 1,38% de queda no pregão de hoje, por enquanto. Semanal vai fazendo seu zigue-zague também descendente, alinhado para baixo e apontando para buscar esses níveis aqui, ó, região ali na faixa de 30,75, seguida da região dos R$30,26, 30,75 a 30,26, região mais pesada, mais significativa de suporte, dá até para incluir aqui essa mínima como um patamar de suporte importante para o ativo. Para mudar a atual tendência de baixa de curto prazo e apoiar um pouco mais operações de compra de swing trade, a ação tem que superar essa região aqui, essa máxima de 32,92. Enquanto não fizer isso, a gente tem um contexto que apoia um pouco mais arriscar em venda e torna mais arriscado a compra desse papel, principalmente pensando em swing trade. Até mesmo no prazo maior, se fosse pensar num prazo maior, gráfico mensal, não está legal. Depois de um tempão segurando ali em cima da média, perdeu a média e agora está acelerando para baixo, que pode ampliar a chance de buscar essa faixa de preço aqui que eu já cheguei a comentar ali antes dos 30,80, aqui até um pouco mais abaixo, até a região dos 29,90. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha nessa análise e de comentar aqui embaixo. Ei, o que você vai dedetizar aí? Aqui eu vou dedetizar o escritório. A bolsa a gente precisa fazer uma limpeza aqui para encontrar ativos bons. E também lembre-se de colocar aqui nos comentários o que você quer, qual é o ativo que você deseja que seja analisado aí no próximo pregão. Agradeço demais. Até amanhã. Um grande abraço.